Querido meu, querida minha, 11 horas e 22 minutos e vamos lá, a pergunta do ouvinte: são os demônios anjos caídos? Não, queridos, os demônios não são anjos caídos, não é? A palavra demônio é shedim em hebraico, mas você pode conhecê-lo em árabe como jinn. E aí você vai lembrar da lâmpada de Aladdin, não é, queridos? Não é aquele que oferecia favores, não é? A palavra shedim quer dizer alguém que tem poder, não é? Alguém que tem uma autoridade, alguém que tem um poder em relação a alguma coisa, não é? Vamos tirar os nós, queridos, vamos tirar os nós. Gênesis 6, a corrupção geral do gênero humano, Gênesis 6, versículo 1. E aconteceu que, como os homens começaram a se multiplicar sobre a face da terra, e lhe nasceram filhas, viram os filhos dos deuses, queridos, não é? Aí é o grande embolamento da palavra Elohim, que Elohim, se você está em vossa, não é? É o mesmo termo utilizado ali em Jó e Ov, não é? Aonde diz que os filhos dos deuses compareciam diante do Eterno num determinado período, também veio Rassatã entre eles, não é, queridos? Então vamos lá, viram os filhos de Deus, a palavra aqui é utilizada, na verdade, os filhos dos deuses, na nossa tradução, os filhos de Deus, na verdade tem até um nome próprio, viu, queridos? São os vigilantes, são os seres que passeavam sobre a terra, vigiando a terra, não é? Que as filhas dos homens eram compatíveis, queridos, eram adequadas, não é? Aqui vai dizer a nossa tradução, terrivelmente, que elas eram formosas, bonitas. Essa palavra, amados, é lamentosa, não é? Elas eram adequadas, elas eram compatíveis, não é? Tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então disse Adonai: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne. Os seus dias então serão de 120 anos. Ora, então naqueles dias nasceram gigantes na terra, não é? Se você procurar sobre o ligre, não é, queridos? O ligre é o cruzamento de um leão com uma tigresa. O que acontece? O leão, o hormônio do crescimento, para impedir o crescimento, está na leoa. E no caso da tigresa, está justamente no tigre. Então o que acontece? O bicho não para de crescer, queridos, não é? Não tem uma compatibilidade adequada, não é? Só que também não nasceram somente gigantes, não é? Nasceram também pessoas, porque haviam já dois tipos de raças sobre a terra. Não vou entrar nesse contexto da situação. Então, de alguns nasceram os heróis da antiguidade, de outros nasceram ali seres deformados, seres que na verdade não pararam de crescer. E aliás, todos os problemas genéticos que nós herdamos advêm desse contexto. Queridos, você que tem dúvidas sobre isso, estude Erudá, Judas 1, né? Na verdade Judas só tem um, é até errado falar Judas 1 porque só tem um Judas, né? Versículo 5 em diante, não é? Mas eu quero lembrar-vos, como já uma vez soube disto, que havendo o Eterno salvo um povo, tirando da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. E aos mensageiros que não guardaram o seu estado natural, mas deixaram sua própria habitação, ele reservou na escuridão e em prisões eternas até o dia do juízo, daquele grande dia. Porque assim como Sodoma e Gomorra, cidades circunvizinhas, que havendo se corrompido exatamente como esses mensageiros, foram após outra carne, foram postas a exemplo, sofrendo pena do fogo eterno. Ou seja, Sodoma também foi atrás da carne de mensageiros que haviam visitado. E assim, ao contrário, mensageiros vieram após outra carne, não é? Dizendo que da mesma maneira que Sodoma recebeu uma punição, assim os mensageiros também sofreram a punição. Vamos aguardar até aqui, queridos. Os mensageiros que vieram para cá, esses vigilantes, não é? Que acabaram vindo para cá, caíram
subiram aqui e fizeram corpos, e tiveram relações com as filhas dos homens e as filhas de Caim, não é? Vamos dizer assim, para ficar bastante claro para vocês, não é? Para que vocês não fiquem em dúvida, não é? Como é que Caim tinha mulheres, não é, queridos? Não é? E vão dizer que naquela época não se nominava as filhas, não é, queridos? Oh, meu Senhor, tenha misericórdia da minha alma, não é? Mas tem alguma coisa bastante errada, inclusive na função de raças, não é, queridos? Como é que as raças surgiram? Então, você precisa ter uma compreensão clara que tudo está dentro das Escrituras, meus amados, não é? É importante que você possa compreender isso. Então, meus amados, esses anjos, esses mensageiros estão presos em cadeias eternas, eles não têm contato com a humanidade, queridos. Esses anjos, eles estão presos, a não ser que você não acredita nas Escrituras, tá bom? Esses mensageiros não têm contato conosco, eles estão presos em cadeias eternas, tá bom? Até aquele dia. E olha só, quem haverá de julgar? Nós vamos haver de julgar eles, não é? Porque eles pecaram contra a nossa raça. Então, nós vamos julgá-los, não é? 1 Coríntios 6,3, não sabeis vós que havemos de julgar os anjos, não é? Esses mensageiros, quanto mais as coisas pertencentes a esta vida. Preste atenção, julgar coisas, não pessoas, tá, querido? Senão a pessoa pega esse texto e ela começa a julgar a pessoa de vez de coisas. Eu posso julgar situações, mas eu não posso julgar vidas, queridos, não é? Então, olha só, eu posso julgar o estupro, mas eu não posso julgar o estuprador, não é? Eu tenho de saber que existe uma lei, existe um contexto de crimes hediondos e ao que se aplica. Já falei para vocês que eu sou completamente a favor de todas as penas escritas dentro das Escrituras, inclusive a pena de morte, não é, queridos? Então, olha só, os mensageiros estão em cadeias, amados. 1 Kefa, 1 Pedro 2,4, porque se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no abismo, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o dia do juízo. Queridos, eles estão aprisionados, amados. Não é? A ação que nós temos de Shedim, queridos, os demônios, eles não são os mensageiros, queridos. Nós devemos compreender que é muito diferente o que é os demônios, não é? E o que é os mensageiros. Olha só, Tiago, que é Jacob, você conhece como Tiago, os Estados Unidos vai conhecer como James, não é? Uma bênção isso, não é? E Jacob 2,19, crês tu em Deus, que ele é um, não é? Você faz muito bem, porque até os demônios creem e tremem. Então, os demônios estão sujeitos ao nome de Yeshua, queridos. Os demônios estão sujeitos à atuação do Mashiach, não é, queridos? Vocês precisam de compreender que há diferença entre espírito imundo e espírito maligno. Você precisa compreender que há uma diferença entre um e outro, do contrário, você vai tratar tudo como uma coisa, uma só, e você vai incorrer o risco de sofrer aí, não é? Você vai incorrer o risco lamentoso de apanhar, como aconteceu com os filhos do sacerdote, não é? Olha só, 1 Timóteo 5,21, conjuro-te diante de Deus, do Senhor Yeshua, o Messias, e dos seus anjos eleitos, sem prevenção guardes essas coisas, nada fazendo por parcialidade. Esses mensageiros que estão a serviço de Adonai, eles também foram eleitos. Aliás, as Escrituras dizem que o Eterno, após a ressurreição do Mashiach, no nosso Senhor Yeshua, o Eterno ordenou que todos os anjos o adorem. Não é? Então é importante que você possa compreender de uma maneira bastante clara, bastante objetiva, que esses mensageiros hoje, lembra-se que quando Yeshua veio falar com Daniel, não é? Ele veio trazer uma resposta para Daniel, ele não podia vir porque o príncipe da Pérsia, que era um mensageiro, lhe resistiu, não é? Porém, agora, queridos, não é? Depois acabou vindo Micael, que você conhece como Miguel, e veio lutar por ele, e ele falou, olha, ninguém esteve ao meu lado senão Micael, não é? Micael sempre esteve ao lado de Yeshua, é um mensageiro, na verdade, ele é acima dos mensageiros, não é? Ele é um mensageiro diferenciado, ele é um líder de um exército, não é? Mas ele sempre esteve ao lado de Yeshua, não é? Uma pessoa por quem eu tenho bastante apreço, e eu acredito que toda a luta de Israel, aliás, tem sido uma vitória
nas mãos mesmo de Gabriel, a quem o Eterno outorgou a liderança de um grande exército de miríades de mensageiros que estão ali ao seu serviço. Mas o próprio Micael veio para cá defender Yeshua, para que ele pudesse trazer a resposta num período ainda onde não havia esse reconhecimento, não é? Porém, hoje é diferenciada a posição de Yeshua em relação a todas as hierarquias celestiais, porque o Eterno lhe disse: assenta-te à minha direita, até que eu coloque todos os principados, todas as potestades e todas as autoridades embaixo dos teus pés. E é exatamente a posição que Yeshua ocupa hoje, não é? E Yeshua, ele conquistou a posição que ele está, e o Eterno sempre confiou em Yeshua. Eu fico impressionada com uma pessoa ter um filho como esse, queridos, não é? Eu não sei se vocês meditam sobre essas questões de relação paternal do Eterno em relação ao filho Yeshua, e eu tenho assim uma admiração por Yeshua, queridos, uma amizade verdadeira e uma submissão total à autoridade dele, tá bom, meus amados? Então, o que é importante que vocês compreendam é que essas pessoas, queridos, os mensageiros, eles não têm apetite sexual. O que foi feito ali foi feito uma única vez. Esses mensageiros estão aprisionados, tá bom? Eles não precisam disso. O Eterno abominou o que eles fizeram e nós vamos julgar eles. Nós vamos julgar porque eles pecaram contra a nossa raça, eles hibridizaram a nossa raça foi hibridizada por meio desses mensageiros, não é? Nós não sabemos se eles tiveram ajuda de demônios, se eles não tiveram ajuda de demônio. O que importa para nós é que eles estão aprisionados, eles não têm contato conosco, eles não podem mais nos tocar. Mas nós continuamos tendo um exército de Hassatã, esses estão soltos, esses estão livres, eles ainda não caíram, eles vão ser lançados aqui na terra, não é? O sinal desse lançamento deles vai ser quando cair esse grande corpo celeste que as escrituras chamam de absinto, porque ele vem carregado de radiação gama e ele vai contaminar todas as águas de superfície, tá bom, queridos? Então é importante que vocês compreendam, amados, que tudo que as escrituras dizem, o contexto científico comprova, amados, isso que está acontecendo. Lamentavelmente, todo mundo vê como figurado, não é? Porque os cientistas vivem dizendo que se cair um meteoro, cair um cometa, cair alguma coisa na Terra, a extinguir os dinossauros, e todo mundo acredita nessa balela, não é, queridos? Então, essa estrela vai cair, ela vai cair no mar, não é? Ela vai destruir 1/3 das embarcações, é a terceira trombeta que vai soar, não é? Então, amados, essas coisas, olha, são tão reais, que isso já está sendo anunciado pela ciência. A Europa já entrou em Red Alert, não é? Se você procurar, eu procuro postar no meu Facebook todas essas coisas, mas me parece, queridos, que todo mundo está, não sei como dizer, tapado para a realidade bíblica e acreditam que nada disso vai acontecer, não conseguem crer nas escrituras, estão atrás da aguinha que vai virar preta, vai virar azul, amarela e cor-de-rosa, não é? Estão atrás dos movimentos aí de venha a nós e ao vosso reino, nada, estão atrás do Deus da bênção, mas não querem de jeito nenhum, da bênção de Deus, mas não querem o Deus da bênção de jeito nenhum, não querem mudar de vida, não querem nascer de novo, querem continuar falando mal de todo mundo, pensando somente nas coisas terrenas, gostando de tudo que é ilegal, imoral e engorda, e acreditam piamente que estão indo para o céu, acreditam piamente que estão indo, tendo o nome escrito no livro da vida, têm olhos de maledicência, não têm comprometimento com a verdade, não é? Gostam dos prazeres da terra, estão ligados aos prazeres da terra. Se você perguntar para a pessoa se ela quer puxar uma horinha de oração, ou se ela quer ficar uma horinha no Facebook, o Facebook vai ser a prioridade. Se você perguntar para a pessoa se ela quer estar ali, passando um período ali, dedicando a vida dela em oração pelas vidas, que a melhor coisa que você pode fazer por uma pessoa é você dedicar um período de oração. Se ela quer ir no cinema, assistir um filminho com você, pode acreditar que para 2 horas de filme ela tem disposição, mas para orar com você 30 minutos ela vai achar extremamente cansativo. Então, amados, é uma questão bastante dolorosa
a gente vê isso que está acontecendo sobre a terra dos viventes, não é? Demônios, amados, não são anjos caídos, tá bom? Não são anjos caídos. Você pode ver, Yeshua foi para o deserto, passou por um contexto como isso. Nós vemos outros contextos também de deserto, com nosso pai Jacó, como você conhece, também no deserto, não é? Nós vemos até hoje grupos aí indo para o deserto para encontrar-se com Shedim, para se encontrar com demônios, não é, queridos? Nós vemos aí até dizendo que são ETs, né, queridos? Tem pessoa que, infelizmente, lamentavelmente, está tão cega para a verdade que vai acreditar que é o ET que está ali falando com eles ali no deserto, tudo mais. Aliás, queridos, até novela da Rede Globo já falava que tinha que ir para o deserto lá para receber as informações, não é? E todas as coisas mais. Então, amados meus, olha, eu gostaria de todo o coração que você despertasse para a verdade. Os mensageiros estão aprisionados em cadeias eternas, eles não podem ter contato com a humanidade, não vão ter contato com a humanidade. Os outros mensageiros que estão com Ra-Satã não caíram ainda, queridos. Você precisa compreender que Ra-Satã, ou Satanás, como você conhece, ele é legalista, queridos. Ele todo o tempo está dizendo para o Eterno que nós não amamos o Eterno, que nós estamos com ele por interesse, não é? Ele não tem nisso... Além do mais, ele já foi julgado, tá, queridos? O Eterno já o julgou, já o sentenciou. Quando as coisas começarem a acontecer, ele vai compreender o exercício desse julgamento, porque ele vai saber que pouco tempo lhe resta. Mas hoje, tudo que ele quer provar para o Eterno é que nós não valemos nada e a nossa raça tem que ser exterminada. Só isso que Ra-Satã faz. Tá bom, queridos? Esse é o que ele se dedica, e todos os asseclas dele, todos os mensageiros que estão com ele, também da mesma maneira. Ele está em derredor de você, como um leão que ruge. Ele não é leão, mas ele age como um leão, ele está ao seu derredor, não é? Então, amados, eu devo dizer a você que você procure compreender as Escrituras. Na oração, já falei, até tem aí no YouTube, se você quiser pegar a oração dita Pai Nosso, nós vamos estar estudando aí na Bessorot Tovot, mas na oração não está escrito de maneira nenhuma, mas livrai-me do mal, não é? E sim, mas livra-nos do maligno, queridos, não é? Então é importante que você compreenda que há um maligno em relação a nós, maligno em relação a nós, não é? E é importante que você compreenda que ele age por legalidade, ele age nas nossas vidas por meio daquilo que nós mesmos oferecemos para que ele tenha legalidade sobre as nossas vidas, tá bom? Então, que você possa ter uma confiança em Adonai, não é? Mesmo que você passe por aflições, que você possa ter Ele como seu Senhor e suficiente Salvador e Yeshua nas nossas vidas, o braço de Adonai, a destra de Adonai que foi estendida sobre nós. Que você saiba que Yeshua está divulgando também a sua causa, o seu direito, não é? Não que nós tenhamos algum direito, mas pela graça imerecida que nós recebemos, nós temos um advogado ali nos defendendo. Mas não esqueça que nós temos um promotor. Nós temos um promotor, nós temos uma pessoa nos acusando continuamente diante do Eterno, e lamentavelmente nós damos para ele a ocasião de nos acusar verdadeiramente diante do Pai. Então eu quero pedir a você, primeiramente, tire da sua mente essa noção de que os demônios são anjos caídos, queridos, não é? Olha, festas que estão relacionadas a demônios, não é? Nós temos o carnaval, nós vamos ter aí a fogueira, todas essas coisas aí, onde tem a mulher que está grávida, ninguém sabe de quem, não é? Que vai, enfim, todos esses contextos que estão ligados à promiscuidade sexual. Mas nós vamos ter também as datas que são dos seres que estão nas regiões celestiais. Então nós vamos ver o coelhinho da Páscoa, nós vamos ver o Natal, nós vamos ver datas que são, vamos dizer assim, que não tem bagunça sexual, queridos, tem uma atmosfera até de uma pseudo-santidade, não é? Então vocês precisam compreender que uns são os malignos, não é? Halloween, todas essas coisas que a gente vê voltado para os malignos, para os espíritos, imundos, que gostam da promiscuidade sexual, de todas essas coisas. Mas nós temos as datas também, queridos, que pode ser considerada, até aliás, são consideradas datas santas, não é, amados? Datas onde o que é valorizado ali são coisas, vamos dizer, de mentalidade de elevação, né? Então tem essa Páscoa do Coelhinho, nós vamos ter o Natal do Papai Noel, nós vamos ver essas datas que são voltadas para os seres celestiais.
que na verdade são os dominadores desse mundo tenebroso. Então eu gostaria que você prestasse atenção nesses contextos. Espírito imundo é imundo, vai estar ligado à fornicação, promiscuidade sexual e todas essas coisas. E os espíritos malignos, eles não estão ligados com sujeira, queridos. Eles não estão ligados com sujeira. Aliás, quem se liga com sujeira, eles até querem desligar. Não é? Se a pessoa está ligada com corrupção, está ligada com imoralidade sexual, eles querem desligar deles. Então vocês precisam compreender que existem duas forças que movem essa terra. Demônios não são anjos caídos, pelo amor de Adonai, queridos. As escrituras em momento algum falam sobre isso, tá bom? Que o Eterno ilumine o teu caminho e te conduza a toda a verdade, em nome de Yeshua HaMashiach. שב חרחמן ידידי שב חרחמן משוכב לך